Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar com os conceitos que nós já vimos acerca de flexão e grau do substantivo e vamos começar com a nossa correção da atividade da gramática reflexiva nas páginas 117 a 119. Vamos corrigi-la e em seguida nós vamos passar para uma atividade que nós faremos na própria aula, certo? Vocês acompanhando com o livro podem ir, na verdade, associando ali as questões, lendo, tá? Para que a gente consiga sintetizar melhor os conteúdos. Em caso de ruído, gente, caso vocês estejam escutando ruídos, peço desculpas, infelizmente pode haver interrupção do barulho dos carros passando, mas eu asseguro que isso não irá atrapalhar o andamento e o rendimento da nossa aula. Vamos lá? Como vocês já devem estar vendo, nós estamos aqui na página 17 já, certo? Agora eu expandi a página para vocês e vamos lá. Eu vou aqui começar a correção, certo? Me perdoem se eu esquecer de passar a página aqui, mas nós vamos acompanhando, certo? Vamos lá. Eu vou acompanhar aqui no celular, gente, porque tem o livro digital aqui e aí fica melhor para a minha visualização, certo? Vocês podem acompanhar pela tela, ok? Vamos lá. Temos um texto aí na página 117, que é justamente acerca do gênero dos substantivos, em especial o uso da palavra presidenta, tá certo? Vamos lá ver do que se trata. 4 de julho de 2011, às 18 horas e 35 minutos. A partir de 1º de janeiro de 2011, o Brasil tem pela primeira vez uma mulher na presidência da República. A novidade, porém, trouxe uma dúvida. Para outros cargos de governo, a questão do gênero não se mostrou polêmica. À medida que mulheres foram ocupando funções como a de ministra, governadora e deputada, por exemplo, a alteração do substantivo do masculino para feminino não levantou tantos questionamentos. Mas para presidente, qual seria a regra certa? A presidente ou presidenta? A norma culta da língua portuguesa acata as duas formas como corretas e aceitáveis. De acordo com o dicionário Ruais, presidenta é o feminino de presidente, embora seja menos usual. Já o dicionário Aurélio diz que a palavra pode ser usada no masculino e feminino, apontando presidenta como esposa do presidente ou mulher que preside. Vamos aí, depois de ter lido a questão, depois de ter percebido que o texto trata justamente desse uso e dessa incerteza em relação ao substantivo presidenta, se pode ou não ser usado, tanto que no texto se esclarece bastante o uso da palavra presidenta, sendo esse uso possível, certo? Então, vamos aí para a questão 1. O texto faz referência à polêmica em torno do uso da palavra presidenta para indicar o cargo da primeira mulher a ocupar a presidência da República no Brasil. Menciona também os termos ministra, governadora e deputada, comentando que o emprego deles não causou questionamentos. Qual é o masculino desses nomes? Paramos aí. Vamos identificar o masculino desses nomes, certo? Desses substantivos. Ministra, muito simples. Ministro. Governadora, governadora. Governador. E deputada, deputado. Básico, tá, gente? Como seu feminino é formado? Pronto, eu tenho a palavra ministro e a palavra deputado. Em vez de deixar o O, eu faço uma troca, certo? Eu troco o O
pelo A. E aí nós temos substantivos femininos, flexionados aí em gênero. Já com a palavra governador, eu acrescento uma vogal, uma desinência de gênero, tá? Que é a desinência A, governador, governadora, tá bom? 2. Vamos passando aqui. Página 118. Cite 3 substantivos terminados em E, que são empregados tanto em referência ao masculino quanto ao feminino. Temos, por exemplo, gerente, agente, atendente, que podem ser usados a gerente ou gerente, a atendente ou atendente, sem nenhuma perda de sentido, certo? 3. Cite 3 substantivos terminados em E, cujo feminino é formado pela troca da vogal E por A. Temos aí, gente, mestre, que em vez de mestre pode ser mestra. Gigante, por incrível que pareça, pode ser usada a forma giganta, certo? São alguns exemplos aí. Podemos também citar o exemplo da palavra parente, esse chiado, né, nosso aqui da região do Nordeste, Ceará principalmente. E pode ser trocado, aí no caso, se for transformado para o gênero feminino, usar da forma parenta, tá bom? Parente, parenta. Mestre, mestra. E temos a outra que é gigante e giganta. Isso não quer dizer que não existam outras formas, tá, gente? Se vocês encontraram, podem acrescentar. Discuta com seus colegas e com o professor. A preferência pelo uso de presidenta constitui uma opção relativa unicamente à flexão de gênero? Justifique sua resposta. Essa questão, gente, é algo bastante interessante a se pontuar, certo? A palavra pode, na verdade, permite que haja essa flexão de gênero, mas por trás da palavra, a gente precisa ver que, pelo menos na época em que isso aconteceu, houve um movimento muito ativo em relação a isso, por conta da representatividade que foi uma mulher, a qual vocês sabem quem é, ter chegado à presidência da República. E isso nunca antes ter acontecido, certo? Então, foi também uma questão representativa, para além das flexões de gênero e da língua portuguesa, certo? Toda língua, ela reflete o que uma sociedade vive, os costumes, a cultura, e a língua também pode refletir a representatividade de uma determinada classe. Questão 5. Leia o texto abaixo, observando no enunciado o emprego de pezinho, forma diminutiva do substantivo pé. Dá para viver na cidade com um pezinho na praia? Só um minuto, gente. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Dá para viver na cidade com um pezinho na praia. E aí temos aí a ilustração de um chinelo, né? Uma chinela. E aí vamos às questões. Como se dá a formação da palavra pezinho? Gente, temos a palavra pé, certo? Vou até baixar aqui para vocês observarem melhor a questão. Temos aí a letra A da questão 5. Temos a palavra pezinho e temos o radical, que na verdade é o próprio substantivo pé, e o acréscimo de um sufixo, inho, certo? Que torna a palavra um diminutivo. Então, junção de substantivo mais sufixo, eu tenho aí um substantivo no grau diminutivo, tá bom? Pé, pezinho. Além da diminuição, o diminutivo pode expressar outras ideias,
Quais são essas outras ideias habitualmente? Pronto, gente. Além da ideia de diminuição, o diminutivo também pode expressar afetividade. Como exemplo, a gente tem, eu tenho, você é meu amorzinho, por exemplo. Então, esse amorzinho, ele não indica pequenez, né? Ele não indica coisas pequenas, mas sim indica um afeto, uma relação de carinho, tá bom? C. Qual sentido pode ser atribuído ao diminutivo pezinho no contexto do anúncio? Então, gente, a palavra pezinho, no caso aí, tem o sentido de ser parcial, de ser um pouco, não completo. Por exemplo, dá para viver na cidade de maneira parcial. Na verdade, não exatamente. Dá para viver na cidade e um pouco na praia, certo? De maneira que a gente entenda que não é completamente algo feito, mas sim uma parte daquela ação. 6, gente. Nos últimos tempos, muitos substantivos de origem estrangeira têm sido incorporados ao nosso léxico. Alguns mantêm sua forma original, como, por exemplo, outdoor, know-how, shopping center. Outros já se aportuguesaram e se flexionam em número, como os demais substantivos de nossa língua. Zíper, pôster, freezer, cheeseburger, suéter, destroyer. Tanto é que vocês podem ver como está a grafia aí, né? Não está mais em inglês, está aportuguesada. Dê o plural dessas palavras. Gente, todas essas palavras vão vir com o ES no final, tá bom? A formação de plural vai ser essa. Exemplo: pôster, pôsteres, zíper, zíperes, destroyers, certo? Destroyers. No final com ES. Eu estou tentando falar em inglês, né? Mas não é. É destroyers. Destroyers. Cheeseburger. Cheeseburgers. Certo? E todas as outras vão ter o acréscimo de ES no final. Questão 7, gente. Nós temos aí alguns enunciados. E o desafio da questão é você colocar, na verdade, não colocar, mas dizer o processo que acontece com as vogais quando elas estão no singular e no plural. Vejamos a primeira sequência de palavras: imposto, ovo, povo, socorro, esforço, corpo e reforço. Vamos passar isso para o plural? Como vocês geralmente falariam essas palavras no plural? De maneira espontânea. Imposto, impostos, ovos, povos, socorros, esforços, corpos e reforços, certo? Essa é geralmente a maneira falada, tá bom? O que é que aconteceu aqui? A vogal, em todas as palavras aí, né, no caso, o O, na maioria das vezes o O, ele vai se tornar uma vogal aberta, não uma vogal fechada. Nós vamos escutar o som mais aberto. Ovo, ovos, reforço, reforços, tá? E isso não altera o sentido da palavra. Já no item B da questão 7, nós temos acordo, transtorno, choro, esboço, gosto, rolo e conforto. Colocando isso para o plural, acontece a mesma coisa que aconteceu no item anterior? Vamos ver. Acordos, ou seria melhor acordos? Transtornos, ou seria melhor transtornos? Confortos, ou melhor confortos? Então, aqui, nesse caso, as vogais não sofrem alteração. Elas continuam com o caráter delas um pouco mais fechado, certo? Mesmo indo para o plural. Vamos lá, gente. 8. Em quais das sequências a seguir, o plural de todos os substantivos compostos está de acordo com a norma padrão da língua?
Indique-as e depois reescreva adequadamente os substantivos que estão flexionados em desacordo com a norma padrão. Com o item certo, gente, vocês já podem marcar o item A, o item B e o item D. Vamos discutir, de fato, os itens inadequados, que são os itens C e o item E. Salário mínimos. No caso aí seria salários mínimos, certo, gente? Salários mínimos. As duas formas iriam para o plural. Decretos-lei. Decretos-leis. Segundas-feira. No caso, os dois também se flexionam, tá? Segundas-feiras. Vamos lá. Item E. Temos aí duas palavrinhas que não estão de acordo. Que justamente é curtos-circuitos. Isso pode confundir, tá, gente? São curtos circuitos. E portas-mala. Na verdade, é porta-malas, certo? Questão 9, galera, vamos lá. Nos substantivos compostos, a palavra guarda pode ser forma verbal do verbo guardar ou substantivo. Para identificá-la morfologicamente, é útil fazer a seguinte observação. Se o segundo elemento for substantivo, guarda é verbo. Se o segundo elemento for adjetivo, guarda é substantivo. Com base nessa distinção, dê o plural dos seguintes substantivos compostos, certo? Vamos lá. Temos aqui 4 opções. Observem o uso da palavra guarda e observem que palavras estão depois da palavra guarda. Se são verbos, na verdade, se são substantivos ou adjetivos, certo? Vamos lá. Temos aí a primeira opção, o guarda-roupa. Roupa é um substantivo. Então, antes de roupa, eu tenho o verbo guarda, né? Então, ficará os guarda-roupas, não os guardas-roupas. B, o guarda-costas. Os guarda-costas. Porque temos aqui um substantivo. Guarda vai ter valor de verbo e não vai flexionar nesse caso. O guarda noturno. Aí vai. Os guardas noturnos. Agora faz a função de substantivo. E o guarda-chuva, que é um substantivo, chuva, no plural vai ficar os guarda-chuvas, tá bom? Vamos lá. Temos a questão 10. Temos aí uma placa que diz lanchonete dois irmãos. Lanchonete dois irmãos, tá? Não é dois irmãos, não, é dois irmãos. A forma plural irmãos está de acordo com a norma padrão. Entendam por norma padrão todo aquele conceito de língua ideal, né? Que já está de acordo com a gramática, tá bom? Que não é a língua falada em si. Está na norma padrão? Não, porque a grafia inadequada, né, gente? A grafia adequada, nesse caso, seria irmãos. A formação do plural seria essa. Das palavras a seguir, quais formam o plural da mesma forma que irmão? Temos aí corrimão, corrimãos. Então, corrimão está certa. Anão, anãos ou anões? Os 7 anões, né, lá da Branca de Neve. Então, não tem a mesma formação. Anão, anões. Latão, latões e não latãos, tá? E cidadão, cidadãos e não cidadões. Muita gente confunde isso, tá, galera? Então, observem. E a última é a questão 11, que diz o seguinte. No poema abaixo, o poeta Carlos Saldanha brinca com as palavras, usando-as no aumentativo e no diminutivo, expressos por meio de sufixos. Para obter o poema em sua forma original,
Passe para o aumentativo as palavras que estão entre parênteses, empregando os sufixos aumentativos orra, arra, arrão, ásio ou anzio. Anzio, né, no caso. Vamos lá, fazer isso, tá bom, galera? Temos aí, eu vou passar para vocês, porque eu já estava esquecendo de passar a página. Aqui a questão 11, depois vocês podem ver aí as outras questões que eu passei, tá? Vamos lá. De binóculo, abaixando o copo. Como ficaria aí no aumentativo? Que sufixo eu iria usar? Vamos lá, primeiro sufixo, ásio, copásio, certo? Abaixando o copásio, empunhando o espadim, levantando o corpo. No caso aí vai ficar corpanzil, tá, galera? Indiferente ao poviléu, o homenzarrão, não é homenzão, tá, gente? É homenzarrão. Abriu a bocarra, certo? Fitando admirado o navio, naviarra do capitão. No caso aqui vai pegar o sufixo orra, capitorra, tá? Então fica um pouco estranho, né? Mas na verdade, são formações do aumentativo, certo? Permitidas pela questão gramatical. Gente, corrigida a atividade, nós vamos sair aqui da nossa tela cheia. Vamos para uma atividade que vamos corrigir. Na verdade, não corrigir, mas vamos resolver, tá? Que está aí no curso de gramática de vocês. Tenho aqui o acesso aos livros de vocês, tá bom? Vamos para o curso de gramática, na página 92. Gostaria que vocês abrissem o livro de gramática de vocês na página 92, tá bom? Estou aqui esperando que a plataforma carregue, tá bom? Vamos lá. Pronto, vou colocar aqui a página 92, tá bom, gente? Temos toda essa questão de dar zoom na página, né, para que vocês consigam ver. Deixa eu ver se de fato é aqui. Vamos lá, dar um zoom, certo? Vamos lá. Estamos de fato na página 92. Estamos, certo? Deixa eu só verificar aqui, gente. Isso, está adequado. Agora eu terei acesso aqui no meu smartphone maravilhoso. Só que não. A página 92. Quem não abriu ainda, faça o favor de abrir, tá bom? Estou aqui, página 92. E vamos lá. Essa atividade, por que ela foi escolhida para hoje? Porque ela tem um cunho mais aplicado ao texto, certo? E como eu sempre falo, esse é o grande fator pelo qual nós devemos aprender gramática, para aprender a nos expressarmos dentro de uma comunicação tanto formal quanto informal, aprendermos a produzir um texto, aprendemos a ter maior leque de usos comunicativos. Vamos lá, gente. Temos aí esse poema, né, de Gonçalves Dias, que é um poema romântico, tem uma característica muito nacionalista. Temos aí o que o livro nos traz. Como dissemos na seção A Gramática do Dia a Dia, nos textos figurativos, as figuras, palavras concretas, particularmente substantivos, revestem os temas, ideias abstratas, dando concretude e sensorialidade aos textos. Elas podem revestir temas diversos,
Por exemplo, a palavra concreta ilha pode recobrir o tema da solidão, do isolamento, do refúgio. Uma figura como o pássaro pode recobrir o tema da liberdade. Então percebam como no poema vocês vão ver muito isso. Na verdade, a apropriação de substantivos concretos para representar ideias e temas abstratos, tá bom? Como a relação de um pássaro tem a ver com a liberdade, que é algo totalmente abstrato? Justamente pela associação que nós fazemos, né, do pássaro que voa, e ele, embora seja um substantivo concreto, ele desfruta dessa liberdade do voo, da liberdade em si, certo? Vamos lá. Esse poema é majoritariamente conhecido. Se você não escutou, você vai escutar um dia na sua vida, você vai escutar esse poema. Então vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, certo? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais eu não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, nós temos aí muito presente esse substantivo, né? Palmeiras e também sabiá, certo? Onde, os quais são substantivos concretos, mas expressam a ideia da saudade, expressam a ideia de um país totalmente natural, certo? De um país com natureza, tá bom? Então, tem essa relação dos substantivos concretos e das ideias e temas abstratos. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, gente. Só um minuto. Vamos lá, acabei me perdendo aqui na página. Vamos lá. O texto se articula na oposição expressa pelos advérbios aqui e lá, que só podem ser entendidos se levarmos em conta o contexto em que o poema foi enunciado, tendo em vista que Gonçalves Dias passou de fato por um exílio, certo? E teve que sair de seu país. Levando isso em conta, a que substantivos desses advérbios fazem referência? Lá faz referência ao país, ao Brasil, certo? Por conta desse sentimento nacionalista. E aqui faz referência ao exílio no qual o Gonçalves Dias se encontrava, tá bom? Na oposição expressa por esses dois substantivos, estabelece também uma comparação entre o que eles representam. Um deles é valorizado positivamente em relação ao outro, certo? Na oposição expressa por esses dois substantivos, tá bom? Um deles é valorizado positivamente. Qual? Justamente o Brasil, né, gente? Por conta de ser o país de origem do poeta Gonçalves Dias e também por conta da saudade que ele sentia do próprio país. 3. Canção do Exílio é um texto figurativo, ou seja, predominam palavras concretas que revestem um tema. As palavras dão sensorialidade aos textos, isto é, remetem a órgãos do sentido, visão, audição, tato, olfato e paladar. Não disse nessa ordem, mas tudo bem. E encadeiam-se dando coerência ao texto. Em relação às figuras a seguir, diga a que órgãos do sentido se relacionam.
Gente, vamos lá. Quando nós falamos palmeiras, minha terra tem palmeiras, certo? Nós podemos relacionar a visão, a audição, ao olfato, tato ou paladar. Podemos relacionar a visão, né, gente? Por conta da paisagem que nós podemos ver, visualizar. Quando você lê o poema, você imagina aquelas palmeiras altas, aquele lugar maravilhoso. Então, as palmeiras fazem referência à visão. Onde canta o sabiá. Se alguém canta, eu posso escutar. Então, o sabiá tem a ver com a audição. Aves, certo? As aves tem a ver com o quê, gente? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Gente, acredito, certo, que as aves tenham a ver também com o tato. O tato no sentido de você se sentir, de poder desfrutar a liberdade, certo? Céu também pode ser relacionado à visão, né, gente? Assim como as estrelas e os bosques relacionados também ao tato, tá bom, gente? Vamos lá. Também podem ser relacionados à visão, tendo em vista que você pode visualizar os bosques, que pode, de fato, desfrutar daquela paisagem. Vamos lá. As aves, gente, também podem ser relacionadas à audição, tendo em vista o canto das aves, tá bom? Dissemos que não apenas substantivos expressam ideias concretas. Indique verbos que funcionam como figuras no texto e estão ligados às sensações auditivas. A que substantivos fazem referência? Vocês devem ter colocado aí, tá bom? Mas um dos verbos que eu acabei, inclusive, de citar é o verbo cantar, onde canta o sabiá. Quando a gente ouve, né, essa palavra cantar, a gente imagina, pressupõe, já entende, né, que para que haja o canto é preciso da audição. Então é preciso que haja alguém que escute. Então, no caso, cantar faz referência ao sabiá, né, a ave do Brasil que tanto causava saudade no eu lírico, no caso, Gonçalves Dias. Sabe-se que o substantivo Deus é concreto, portanto, constitui uma figura. A que tema está relacionado? Quando ele fala aqui, né? Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. A palavra Deus faz referência ao tema religioso, né, gente? E a questão 6, além do tema da resposta à questão anterior, que outros temas estão presentes no texto? Gente, maravilhoso poder explorar isso e perceber que a poesia ela traz muitas coisas para além da gramática, certo? Se vocês entendem o período romântico, vocês vão, na verdade, vocês vão ver isso ainda, que há um período muito nacionalista. E aí está expressa a saudade que Gonçalves Dias tinha de seu país, certo? A valorização nacional, a valorização do lugar, certo? Do seu lugar de origem. Então, gente, é isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ainda essa semana nós teremos aulas ao vivo, então se preparem para o nosso encontro, marquem presença, não deixem de assistir. Se você chegou até aqui nessa aula, você está de parabéns, porque você realmente vai conseguir adquirir e acompanhar todos os conteúdos de maneira bastante eficaz. Então é isso, gente. Muito obrigada e bons estudos a todos.